Fala investidor, beleza? Diego aqui do canal Investidor Paulista e hoje o tema do vídeo é quanto tempo eu levo para juntar R$ 1 milhão investido aqui, tá? Então eu trouxe aqui alguns cenários para a gente discutir. Este marco de bater 1 milhão, acho que para boa parte dos investidores é o primeiro marco que muitas pessoas acabam colocando como um objetivo. Eu, quando comecei a investir, este era meu principal objetivo. Durante a trajetória acabei mudando um pouco de objetivo e tudo mais, mas esse marco de bater R$ 1 milhão é muito importante e podemos dizer assim, é a principal meta da maioria das pessoas que estão investindo aí, pessoas pequenas, podemos dizer assim, né? Nós, os sardinhas, tá? Bom, o que é importante a gente pensar, tá? Primeira coisa, o 1 milhão, ele não é necessário para todo mundo. Então, o que eu tô querendo dizer? Se a gente conseguir juntar R$ 1 milhão, numa média geral, a gente consegue tirar ali uns 9, 10 mil reais de renda passiva ali, se a gente focar nessa questão de renda passiva, tá? Quando eu penso em 1% disso aí, 9, 10 mil reais. Só que tem muita gente que a renda da pessoa ali é 4, 5 mil. Então, olha a dificuldade que vai ser. Ela vai conseguir uma renda passiva maior do que a renda que ela tem hoje em dia. Então, óbvio, se ela conseguir é melhor ainda, mas às vezes, para algumas pessoas, você não precisa esperar o tempo de bater 1 milhão. Dependendo do quanto for, uma pessoa que tem uma renda ali mais ou menos de 3 mil reais, vai começar a investir, começando a vida ali, consegue juntar uma grana. Às vezes, quando ela chegar em 500 mil reais, de renda passiva já dá uns 5 mil reais. Para ela já vai ser um upgrade ali para aposentadoria. Se ela for um CLT, ela vai receber a aposentadoria mais esses 5 mil reais na teoria. Então já vai ser muito bom para ela. Para que ela tem que esperar até bater 1 milhão, tá? Mas mesmo assim, de forma geral, a maioria das pessoas coloca uma meta de 1 milhão mais ou menos, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu coloquei aqui. É comum acontecer também, igual eu. Eu pensei, a primeiro momento, ter 1 milhão de capital investido ali na bolsa e tudo mais, criptomoedas, que nem eu tenho comentado com vocês ali. Já, eu tô próximo dele, mas a minha ideia hoje já é talvez passar um pouco esse 1 milhão para em algum momento eu tomar a decisão. Bom, isso daqui já absorve toda a minha renda, já é maior que toda a minha renda, e eu consigo viver apenas disso daqui. Aí eu tomo a decisão o que eu vou fazer dali para frente, né? Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de consultoria em gestão empresarial. Então lá na frente talvez eu pense, pô, eu posso dar uma desacelerada aqui ou não. Às vezes juntar a grana, muitas pessoas dizem que às vezes você consegue chegar num valor, você não quer parar de trabalhar, você quer mais, talvez você tenha até mais coragem de arriscar coisas diferentes e é até mais ou menos assim, porque esses tempos atrás eu estava querendo até tirar uma parte dos investimentos para arriscar num outro negócio. Tenho refletido um pouco sobre isso. Mas como eu coloquei como uma meta de vida para mim há um tempo atrás, juntar esse primeiro milhão, podemos dizer assim, então eu vou juntar esse primeiro milhão e depois a gente vê o que eu vou fazer, tá? Bom, eu construí alguns cenários aqui, tá? E esses cenários eu vou explicar o porquê que eu construí esses tipos de cenários aqui. Bom, como vocês podem ver minha tela aí, eu tenho 6 tipos de aportes aqui. Então vamos supor que uma pessoa vai aportar R$ 300 por mês, 500, deixa eu ir selecionando assim para ficar mais fácil, ó, R$ 300 por mês, R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, 1.500, 2.000 ou 5.000. É óbvio que esses valores vai depender muito da sua renda. Então, por exemplo, eu tenho 20 anos de idade, vamos supor, né, que iria, mas eu tenho 20 anos de idade, estou começando a vida agora. E eu já estou começando a pensar na minha aposentadoria, já quero ter um planejamento financeiro. É muito provável, a maioria dos adolescentes ali, dos jovens iniciantes, podemos dizer assim, que está na faixa de 19, 20 anos ali, pensando no número geral, a maioria ainda está na base de um salário de 2, 3, 4 mil reais, alguma coisa assim. Isso porque eu estou falando porque eu moro em São Paulo, né? Se a gente for em outras localizações no Brasil, talvez o salário seja menor ainda, porque aqui o custo de vida é muito alto, né? Então vamos supor que alguém está começando a vida. Eu tenho 20 anos de idade. Então esse daqui é para quem está começando, esses dois aqui, ó, 300, R$ 500 por mês. Então eu tenho 20 anos de idade. Tenho um salário aqui de mais ou menos uns R$ 3.000. Pô, se eu pegar 10% do que eu ganho em investir, pensa que o investimento é um planejamento da sua vida para o futuro. Para você o quê? Para você ter esta grana depois para para auxiliar na qualidade da sua aposentadoria. Então o que eu coloquei aqui? Se ele aportar em média R$ 300 por mês num investimento ali que gere mais ou menos 1% ao mês,
que não é tão difícil na bolsa você conseguir 12%. É um pouquinho mais de 12% ao ano, né? Quando a gente pensa 1% ao mês, por conta dos juros compostos, né? Então vai ser mais ou menos 13, 12, alguma coisinha assim. Mas não é tão difícil. É óbvio que é difícil você fazer isso todos os anos. Vai ter ano que a bolsa vai dar uma, que nem esse ano, a bolsa está subindo 24%. Então, ou seja, a gente está no 11º mês, é novembro aqui. Em 10 meses praticamente já completo, a gente subiu 24%. É muita coisa. É óbvio, quem está investido apenas em bolsa, provavelmente viu seu capital corrigir mais ou menos parecido com isso daí, né? Se tiver muito distante disso, tem algum problema. Ou ativos de riscos, ou tudo mais, tá? Se tiver distante para menos, né? Para cima, tudo bem. Beleza? Então, se a pessoa investir mais ou menos R$ 300 por mês durante 305 meses, que dá mais ou menos 29 anos, ela, a 1% ao mês, ela consegue juntar esse R$ 1 milhão. Então você pensa, pô, Diego, muito tempo, né? Mas dos 20 aos 50, se a pessoa for CLT, provavelmente ela vai ter que trabalhar até os 60, 65 anos de idade. Então imagina ela, tomara que o salário aumente e tudo mais, mas se ela for mantendo mais ou menos uma base salarial, mais ou menos isso, ela não vai conseguir investir muita coisa. Aqui eu não estou colocando inflação no meio, correção, porque na teoria, se você, seu salário for corrigido pela inflação, você pega esse percentual e também aumenta nos seus investimentos. Aí você vai conseguindo ajustar aqui, talvez esse número de 355 meses aqui, ou praticamente 30 anos, ele diminua. Mas qual que é o racional aqui? Você fala, poxa, Diego, vou demorar 30 anos para bater 1 milhão? Mas aí que tá, se a pessoa tem 20 anos e já está pensando no seu planejamento ali de aposentadoria e consegue investir R$ 300 por mês, é alguma coisa que, querendo ou não, não vai ser tão difícil dela juntar ali esses R$ 300 por mês, é óbvio. Tem situações e situações, né? Tem pessoas que as situações são bem mais difíceis, tá? Mas, no modo geral, até é tranquilo ali, mais ou menos, para uma pessoa que está ganhando R$ 3.000, for solteiro e tudo mais, tá? Então vamos pensando mais ou menos nesse cenário aqui. Então ela vai conseguir 355 meses. Vai demorar quando? Até ela chegar aos 50 anos. Dos 50 até os 65 anos, que é mais ou menos que o pessoal tem se aposentado, ela tem 15 anos recebendo muito mais dos investimentos do que do próprio salário dela. Talvez ela possa falar, bom, quero mais trabalhar, vou parar de trabalhar, viver só desses rendimentos aqui. Bom, é a decisão que ela tem a tomar, tá? Eu fiz também mais ou menos a mesma projeção, pensando em percentuais diferentes. Em vez de ser 1% ao mês, sendo 1,1% ao mês, 1,10 podemos dizer assim, reduziria ali mais ou menos uns 2 anos para ela conseguir isso daí. Se ela conseguir 1,25, vai reduzir do primeiro plano, né, de 1% ao mês, vai para 25 anos. E se ela conseguir 1,5 ao mês, uma média, daria mais ou menos 22 anos. Ou seja, aos 42 anos ela já chegaria nesse 1 milhão. Esse 1,5 eu coloquei assim apenas para cenário, porque aqui 1,5 ao mês, pensando nos juros compostos, dá mais ou menos 20% ao ano. São investidores que conhecem muito bem a bolsa, trabalham com isso para conseguir este retorno aqui todo santo ano, tá? Então, óbvio, às vezes um ano ou outro, que eu falei, a bolsa esse ano bateu 24%. Será que vai bater sempre 24%? Não dá para saber. Obviamente não, porque a bolsa tem correções e tudo mais. Só que para a gente bater esse 1,5 ao mês é muito difícil. Muito difícil. Óbvio, diversificando o capital e tudo mais fica um pouco mais fácil, que nem a gente tem feito na carteira ali. Mas 1% que eu coloquei aqui, eu acho super tranquilo, esse 1%, pensando a médio e longo prazo, tá? Porque às vezes você começa a investir, a bolsa tá caindo, aí você vê seu dinheiro, sua rentabilidade talvez 0 a 0 ou até negativa, você fala, poxa, não vou bem nisso, não é para mim. Mas tem que pensar que tem os movimentos de mercado, tá? Então pode ser que em um determinado período, 6 meses, 1 ano, 2 anos, as coisas não andem tão bem para a bolsa. Então fica um pouco mais difícil você bater algum resultado legal. Mas depois, na hora que ela vir com a correção é lá para cima. Então você recupera. Então você consegue tirar um percentual ali médio que a gente está falando aqui, tá? Então vamos lá. A gente colocou aqui 300 ao mês. Se a gente investir um pouquinho mais, R$ 15 ao mês, a gente já diminui 1% ao ano que está aqui nessa coluna para 20 anos, ou 25 anos, desculpa. 1,1 a gente reduziria para 23 anos. 1,25, 21 anos, praticamente 22 anos. E se a gente conseguisse 1,5, conseguiria 19 anos. Tá? Então a mesma coisa, mesmo racional. Se a gente conseguir investir R$ 1.000 por mês, então pensando ali, média geral R$ 1.000 por mês, com 1% ao ano, a gente conseguiria 20 anos. 1,1 a gente conseguiria 18,9, 1,25, 17, e aqui vai. Então é só olhar a tabelinha aqui, acho que já começou a ficar didático, tá? Só que o que acontece?
Eu dei um exemplo de uma pessoa que tem 20 anos de idade. Quando a gente pensa em investimentos, tem duas coisas que são muito importantes para o quanto que a gente vai juntar de grana. Uma, obviamente, é o aporte. Então, quanto maior meu aporte, mais rápido eu chego no meu objetivo e tudo mais, tá? Outra coisa muito importante é o tempo que você está investindo. Óbvio, o percentual que você está conseguindo mês a mês também, que nem eu demonstrei, por isso que vai reduzindo o tempo, tá? Mas tem uma outra coisa, que é o tempo que você vai investir. Então, se eu investir R$ 300 ao mês, todos os meses durante 20 anos, eu chego em 1 milhão. Deixa eu dar uma olhada aqui, mais ou menos, quanto que a gente iria aportar nessa situação. Bom, legal. O que eu coloquei aqui do lado agora, tá? Que eu acho que é importante até a gente refletir. Olha como é que é poderoso quando a gente fala dos juros compostos, tá? Se eu investir R$ 300 ao mês durante 30 anos, ou seja, é muito tempo juros comendo pelo próprio juros ali. Então ele vai virando realmente uma bola de neve. Então, quanto mais tempo eu tiver para investir, mais esse fator dos juros compostos vai interferir na minha quantia. Então, por exemplo, só para a gente fazer um racional, eu demoro 355 meses para chegar em 1 milhão investindo R$ 300 por mês. Sabe quanto de dinheiro que eu vou colocar de fato? R$ 106.500. Depois, vou colocando R$ 300 no mês, 300 outros, 300 outros. E ele vai comendo juros ali, vai comendo juros. Então, eu vou juntar R$ 1 milhão em ativos, pensando em 1% ao mês, tá? Mas do meu bolso, eu vou tirar R$ 106.500 apenas. Por isso que é importante você investir o mais rápido possível. O melhor tempo, melhor dia para você investir era ontem, o segundo melhor é hoje. É basicamente isso. Você pode perguntar para qualquer pessoa que investe se ela não queria ter começado a investir antes. Com certeza ela vai falar assim: uns 10, 15 anos antes, com certeza. Tá? Olha a diferença. Quando a gente investe R$ 500 por mês, como a gente vai ter menos meses ali, o aporte é um pouquinho maior, a gente vai demorar 306 meses, tá? Para investir. Ou seja, em vez de 29 anos, eu vou conseguir 25 anos. Só que de capital eu já vou ter que colocar um pouquinho mais. R$ 153.000. Então vamos supor nesse exemplo de 50 anos de idade, tá? Então eu sou jovem, tenho 20 anos de idade. Quero ter R$ 1 milhão até os 50 anos de idade. Se eu colocar R$ 300 por mês, provavelmente, bem provável, 1% ao mês é tranquilo, que eu chegue lá aos 50 anos de idade. Todo mês R$ 300 e vou chegar lá em 1 milhão aos 50 anos de idade. Mas vamos supor que eu tenho 41 anos de idade. O que eu vou ter que fazer? R$ 300 por mês? Porque, imagina, 40 anos de idade, se você ficar colocando R$ 300 por mês, você só vai chegar aos 70 anos de idade. Já começa a ficar um pouco mais difícil as coisas, certo? Então, por que eu falo? Quando a pessoa está um pouquinho mais velha e quer começar a investir, não é aquele, ainda dá tempo para investir? Lógico que dá. A idade que você tiver, dá para você investir. Óbvio, objetivos diferentes e sacrifícios diferentes. Então, para eu conseguir chegar no mesmo meta de R$ 1 milhão aos 50 anos de idade, esta outra pessoa, ela teria 41 anos de idade, ou seja, precisaria de 9 anos para bater esse 1 milhão aqui. Só que ela teria que investir R$ 5.000 ao mês para conseguir bater esse mesmo valor que a pessoa que começou bem antes conseguiu colocando R$ 300 por mês. E quando a gente fala da grana que ela tirou do bolso dela de fato, ela teve que tirar R$ 550.000. E aquele jovem que começou aos 20 anos de idade, ele tirou do bolso R$ 106.500. Eu acho que é muito claro aqui o quão importante é a questão, quão importante não, quão poderoso que é a questão dos juros compostos, tá? Então acho que essa era a principal ideia do vídeo para a gente conversar aqui hoje, sobre essa questão dos juros compostos aí. Então, Diego, eu quero bater 1 milhão. Olha aqui, ó. Tenho 20 anos? Então vamos bater, ó, 50 menos isso daqui. Então, opa, deixa eu colocar em número aqui. Então, ó, com 20 anos, se eu investir R$ 300 por mês, eu bato esse 1 milhão com 50 anos, tá? Se eu quiser investir R$ 500 por mês, eu posso com 24 anos mais ou menos ali, tá? Desconsidera as vírgulas aqui, porque não ficou muito legal a forma, mas 24 anos dá certo. Se eu for investir R$ 1.000 por mês, eu conseguiria investir se eu tivesse 29 a 30 anos, basicamente. Então, dos 30 aos 50, tendo que colocar R$ 1.000. É bem mais pesado do que a pessoa que está fazendo R$ 300 todo mês. Isso, óbvio, teve 10 anos de investimento de diferença aqui. Só que 10 anos, se for parar para pensar, ela nem juntou muita grana. Quer ver quanto que ela teria juntado, mais ou menos? Daria 120 meses aqui, né? 120 meses. Ó, tá vendo? Na contagem ali aparece 120 meses. Ou seja, aqui, ó, 120 meses. Aqui cada um é um mês, só pra gente fazer a conta aqui.
Então ele teria só juntado 70 mil reais. Por quê? O que acontece? No começo dos investimentos, é muito difícil a grana mexer, ela mexe muito pouco. Só que com o passar do tempo, esse 1%, então 1% de 100 mil, já é R$ 1.000. Bem maior que o aporte dele ali de 300 reais, tá? Então vou voltar lá, só pra gente ver, beleza? Agora, se eu quero bater 1 milhão aos 50 anos de idade, só que eu vou investir R$ 1.500 por mês, então se eu começar aos 33, beleza, você chega lá. Eu comecei exatamente nessa idade, aos 33 anos eu comecei a investir. Tô com uma média um pouco melhor que isso daqui, um pouco acima dos 5 mil. Vamos ver se a gente chega lá, né? Então, beleza. Agora, se eu for investir 2 mil por mês, eu conseguiria começar a investir com 35 anos de idade, ou seja, eu teria 15 anos ali para conseguir os investimentos, é por isso que está os 15 anos aqui. E por último, se eu for investir 5 mil por mês, eu começaria a 41 anos de idade. Mas está vendo o esforço que cada vez que você tiver menos tempo, seu esforço tem que ser muito maior? E aqui, quando a gente fala 5 reais por mês, 5 mil reais por mês, é sem falhar. De fato, é correr na subida. Aqui as coisas ficam bem mais difíceis. Então, o que eu falo para você? Se você é jovem, tenta começar a investir o quanto antes. Fala assim, Diego, eu ainda não sei investir, tô com dúvida e tudo mais. Pô, vai colocando 100 reais por mês devagarzinho, vai pegando, pega um fundo de investimento imobiliário ali, depois pega uma ação, depois vai lá, pega, compra um pouquinho de criptomoeda, vai diversificando o capital, que você com certeza vai conseguir chegar lá. O quanto antes você colocar, começa com um pouquinho, 50 reais por mês, 100 reais por mês, só para começar a investir. É que nem eu falo, às vezes a gente só precisa colocar o pezinho. Que nem água gelada. Às vezes você acha que a piscina tá muito gelada, coloca o pezinho. Pô, não tá tão gelada, tá até gostosa. Aí daqui a pouco você vai entrando, quando vai ver você tá lá dentro da piscina ali, quase que se afogando e adorando a piscina. Investimento é mais ou menos a mesma coisa. Quando eu comecei, eu lembro que eu tinha uma reserva. Eu tinha uma graninha, eu tinha uns 10 mil guardado mais ou menos, tá? Aí quando eu comecei, eu coloquei tipo, 500, 600 reais. Acho que quando eu comecei a meta era investir 600 reais por mês. No primeiro mês coloquei 600 reais. Aí no segundo mês eu falei, pô, só que eu fui bem no primeiro mês, né? Esse que foi o problema. Aí eu fui super bem, acho que minha carteira ali ganhou uns 3, 4. Eu não sabia o que eu tava fazendo quase. Tá? Não tinha muito conhecimento. Eu assistia muito vídeo e tudo mais, mas não tinha tanto conhecimento. Então aí eu peguei no segundo mês, eu falei, não vou colocar só 600 não, vou colocar uns 2, 3 mil aqui. Aí fui e coloquei mais. No terceiro mês eu peguei tudo que eu tinha guardado e joguei lá. É o ideal? Não, porque a gente precisa ter a reserva de emergência e tudo mais. Aí depois eu comecei a estudar, comecei a ir atrás de conteúdo, aí eu comecei a perceber como que se faz a coisa certa aí. Para você que está com dúvida, o que tem que fazer a partir para começar a investir, eu vou deixar uma playlist minha aqui que chama Começando a Investir do Zero. E lá ela vai falando, ainda estou construindo essa playlist, a gente já falou de escolher corretora, sobre reserva de emergência, o que é ação, FII, criptomoeda, estratégia de investimentos, a gente já falou bastante coisa ali. Então vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Não esqueça, curta, compartilha ali, se inscreva, vocês estão me ajudando demais. Beleza? Pessoal, um forte abraço e muito obrigado.